Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos falando sobre alguns subpontos fundamentais para a compreensão dos ecossistemas terrestres. E aí vem para nós o primeiro subponto a observarmos, que corresponde à preservação da biodiversidade. Aparece para nós um olhar específico, a importância da vegetação enquanto patrimônio. E quando falamos sobre patrimônio, deveremos lembrarmos que há patrimônio cultural e há patrimônio natural. E quando observamos para a vegetação, notaremos um olhar específico para a estrutura geográfica como patrimônio. Notemos então que a extensão territorial do Brasil garante uma grande diversidade climática e aí uma grande diversidade vegetal, o que contribui para a existência de um vasto patrimônio natural, abrangendo aí ecossistemas, biomas, domínios naturais, paisagens, fauna, flora abundantes no país, além de representar uma enorme riqueza. Esse patrimônio deve ser preservado para que as próximas gerações possam usufruir dele. Com esse objetivo é necessária a atuação do governo e da sociedade no processo de proteção e preservação. Além de ser considerado um patrimônio natural, a vegetação também oferece recursos indispensáveis à sobrevivência humana, como por exemplo o fornecimento de oxigênio, de alimento, de matéria-prima para a produção de medicamentos, o uso na indústria têxtil, no artesanato, na construção, entre outras atividades econômicas. O uso excessivo e a exploração predatória representam uma grande ameaça a esse ambiente natural e à biodiversidade do país. E aí vem o olhar para nós, continuando o capítulo, perceberemos sobre plantio de uma vegetação que não é nativa do espaço, que passa a ser considerada uma vegetação exótica, que poderá trazer danos à vegetação natural. Temos também o desmatamento, que passa a ser desenvolvido para o aumento da criação bovina, e também o desmatamento para a produção da soja. Porém, o capítulo nesse subtópico ele passa a ser para nós importante para olharmos para a necessidade da proteção e da preservação. Proteger o espaço verde, protegermos o nosso patrimônio natural, porque temos uma dependência direta, e preservarmos. E quando falamos da preservação, vem lá políticas de preservação, entre elas a criação de áreas de proteção do território nacional, por meio de mecanismos legais. Isso corresponde por meio da lei. Foi a maneira que o governo brasileiro encontrou para preservar a diversidade biológica e os recursos naturais e culturais associados. Aí surge para nós o grande destaque, passa a ser o Instituto Brasileiro e do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, órgão governamental que tem como atribuição exercer o poder de política ambiental federal e executar ações referentes às atribuições federais de licenciamento ambiental, autorizar o uso dos recursos naturais e fiscalizar, monitorar e controlar as intervenções ambientais. Quando observamos executar essas ações, percebemos que cabe ao IBAMA liberar, dando autorização para o uso dos recursos, mas deverá fiscalizar para ver se não há uma ação que traz degradação ao meio ambiente e destruição ao meio ambiente. Um outro instituto vinculado aí agora, nós temos o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E quando falamos o Instituto Chico Mendes de Conservação, lembramos de Chico Mendes, que foi um grande ativista norte do país, que lutava em prol da preservação da nossa floresta amazônica.
Foi criado em 28 de agosto de 2007 pela Lei de número 11.516. Essa instituição integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cabe executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação. Além disso, deve fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de política ambiental para a proteção das unidades de conservação federal. Então, quando nós temos aí um olhar para a preservação da biodiversidade, notamos uma importância em sabermos o patrimônio natural, abrangendo aí os ecossistemas, biodiversidade, os domínios naturais, as paisagens, a fauna. E quando falamos políticas para preservação, lembramos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis e do Instituto Chico Mendes, que nós iremos notar que são políticas voltadas diretamente para a preservação do espaço natural. Sobre Chico Mendes, nós temos aí um zoom, dando para nós um olhar, ele que tornou-se um mártir em prol das causas correlacionadas ao meio ambiente. Sobre unidades de conservação da natureza, perceberemos que há as unidades de uso sustentável, que passa a ser uma ação que preserva ou busca preservar a natureza, mas admite o uso sustentável, usar sem destruir, como a coleta, o uso dos recursos naturais sem oferecer riscos à renovação dos mesmos. E as unidades de proteção integral, não é permitida a coleta ou a exploração dos recursos, ou seja, a área torna-se intocável. Então, o uso sustentável passa a ser utilizado sem degradar. Unidades de proteção integral passam a serem áreas que integram uma área em que não é permitida a exploração dos recursos naturais, tornando assim possível a realização de pesquisa, educação ambiental e recreação. Então esse é o olhar específico das unidades de proteção integral. Então nós temos um mapa aí dando para nós um olhar nesse contexto. Sobre sustentabilidade no dia a dia, nós iremos observar alguns pontos fundamentais relacionada à sustentabilidade, que tem como base ser ecologicamente correto, ou seja, utilizar os recursos naturais de forma equilibrada entre o que é retirado e o que é devolvido para a natureza. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio da extração da madeira associada ao plantio de árvores. Então, ser ecologicamente correto. Um outro olhar relacionado aí à sustentabilidade, tendo como base, teremos ser economicamente viável, buscar meios que propiciem o crescimento econômico sem agredir o meio ambiente. Trata-se de ações com a substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes, o que resulta na economia da conta de luz, por exemplo. Então nós temos aí sustentabilidade, uns princípios básicos, ecologicamente correto e economicamente viável para todos, no contexto de economia, assim também como no contexto de uso dos recursos energéticos. Continuando, perceberemos que nós fazemos parte de uma sociedade de consumo, termo utilizado para designar a sociedade atual, que se caracteriza pelo consumo excessivo. Aparecerá então duas palavrinhas fundamentais: consumo e consumismo. Consumo corresponde àquilo que é necessário, agora consumismo trata basicamente do consumo excessivo. Muitas das vezes as pessoas consomem além daquilo que elas necessitam e precisam. Algumas cidades no mundo têm promovido ações sustentáveis que favorecem referente à emissão ou a diminuição referente à emissão do dióxido de carbono. Aparecem ONGs, que são instituições não governamentais que possuem como olhar específico diminuir ações humanas, ações antrópicas que causam destruição ao ambiente. Uma outra medida correlaciona basicamente a
reflorestamento, plantio em áreas, principalmente áreas urbanas, o uso de bicicletas. Aí vem a necessidade da implantação de ciclovias para facilitar a mobilidade das pessoas por meio das bicicletas. Para fecharmos, nós temos um zoom a respeito da separação do lixo seco para reciclagem. E aí vem para nós objetos. O recipiente vermelho, ele passa a ser utilizado para lançarmos garrafas, PET, embalagens descartáveis, como por exemplo copos, pratos e talheres. Agora, quando vemos o recipiente verde, ele está relacionado a vidro. Então, vermelho, plástico, enquanto verde, vidro, garrafas, copos, embalagens e assim por diante. O azul está relacionado a papel e de outro lado, amarelo, metal. Então, vermelho, plástico, verde, vidro, azul, papel e amarelo, metal. E aí vem para nós o Bosco vertical, na Itália, em Milão, que mostra para nós basicamente uma construção sustentável que visa melhorar a qualidade de vida através do reflorestamento metropolitano vertical. Uma obra interessante em Milão, na Itália. Então, o nosso olhar da disciplina de Geografia hoje fica aqui nesses pontos específicos em que nós vimos aí duas temáticas fundamentais: sustentabilidade no dia a dia, e também vimos a respeito da preservação da biodiversidade. Com isso, fechamos mais um capítulo e um forte abraço a vocês.